Olá pessoal do oitavo período, para os que não se lembram ou se lembram de mim, né? Acho que a maioria se lembra. Nós tivemos contato o período passado, com todos os nossos problemas, a gente conseguiu chegar ao oitavo período. Nossa aula dessa semana será sobre diagnóstico da gravidez, cálculo da idade gestacional e propedêutico da gestação, que será dado por mim na sexta-feira de manhã. E na parte da tarde, nós teremos aula prática, não sei ao certo quais são os grupos, mas vocês têm aí, que foi entregue pela coordenação. A aula prática começa entre 1h30 e 2 horas da tarde e geralmente acaba às 5 horas. Semana passada acabou em torno de 5h30 da tarde. Enfim, espero poder passar um pouco de informação para vocês. E na aula teórica que nós teremos na sexta-feira, sanar as dúvidas. É lógico que é um resumo da aula que vocês terão, porque aqui nesses slides, ou no que eu estou passando para vocês, nas informações, não é a aula completa. A aula será dada presencial na sexta-feira, mas tem a referência bibliográfica ao final. E vocês, se vocês tiverem esses livros, vocês podem acessar, né, e ler sobre o assunto. E tirar as dúvidas durante a aula, que a gente está lá para isso. Caso a gente também tenha dúvida, lógico, a gente não sabe tudo, mas a gente vai procurar sanar da melhor maneira possível e orientar vocês do melhor jeito possível em relação ao que tem que se saber sobre diagnóstico de gravidez, como é que eu calculo a idade gestacional de uma paciente, em quantas semanas essa paciente se encontra, e a propedêutica geral da gravidez. Aqui é apenas um resumo. Na aula a gente vai conversar um pouquinho mais, tá? Vocês me desculpem que às vezes eu falo meio lento, meio devagar, e às vezes eu acelero. E eu tenho um telefone enchendo o saco aqui que não para de tocar e apitar. Eu não sei quem é, nem o que é, nem vou ver. Devia ter desligado, mas vamos lá. Então, diagnóstico de gravidez, nós temos sinais de... Essas rodinhas, não sei o que isso aí, eu não consigo tirar, né? Mas todo semestre é a mesma coisa. Nós temos os sinais de presunção. Com 4 semanas, a paciente tem uma amenorreia. A presunção é dita naquela paciente jovem, que tem parceiro sexual fixo, que não tem, que o não façamento de contraceptivo, ou que não se previna, e que tem um atraso sexual, um atraso menstrual de 4 semanas ou mais, né? No caso de amenorreia seria mais, de 2 a 3 meses, a ausência de menstruação um período maior, pensar sempre em gravidez. E não será muito comum na vida de vocês estarem no pronto-socorro, fazendo pediatria, fazendo clínica médica, e chegar alguém nascendo e dizendo que está com cólica renal ou com qualquer outro problema, o pai ou a mãe desesperado do lado, e escondeu a gravidez durante aquele período. Isso pode acontecer. Eu já vi, muitos colegas já viram, então vocês também viram, né? Com 5 semanas, em consequência do aumento da gonadotropina coriônica, que é o HCG, um dos hormônios produzidos pela placenta, que mantém a gestação, a paciente apresenta náuseas, vômitos, anorexia, prevenção do apetite, hábitos alimentares extravagantes, e que melhora, porque a partir da 10ª, a gonadotropina coriônica, nossa, a voz está ruim, ela é produzida durante toda a gestação. Ela sofre um pico em torno da 12ª de gestação, chegando a 100 a 200 mil miliunidades por mililitro. E depois, por volta da 14ª, 16ª semana, sofre uma queda. E essa queda chega em torno de 10 mil, 20 mil, chegando até o final da gravidez. E por volta da 36ª semana, sofre um novo pico. O paciente volta a ter enjoo, ter vômitos, né? Então, a gente vai fazer um gráfico, vai explicar isso para vocês. Como é que é o gráfico não está aqui nem na aula, mas o gráfico eu faço para vocês verem. Esse pico coincide com o maior período de vômito da paciente, é o período da maior
produção e concentração de HCG é a fração beta que a gente pede. Ah, por que não alfa? Que alfa pode dar reação cruzada com um hormônio chamado LH-IFSH, que é produzido pela hipófise e que tem a principal função de estimular o ovário a produzir estrogênio e progesterona. Então, nós usamos a fração beta e não a fração alfa. É por isso que pode dar reação cruzada com outros hormônios. E depois ele se mantém constante até o final da gestação. Congestão mamária, hiperpigmentação da areola mamária, tuberculose de Montgomery, que surge por volta de 18 semanas, são as pintinhas que eu creio que não tem nessa aula, mas na aula de vocês terá. São como se fosse hipertrofia de glândulas, né, com 8 semanas, com a finalidade dessa hipertrofia dessas glândulas melhorar a fisiologia mamária para lactação. Então, a mama fica vasocongesta, fica mais permeada, torna de cor mais escura, principalmente pelo estímulo progesterônico, ela se torna mais escura. E com isso, ela vai formar uma rede venosa, chamada rede venosa de Haller. São os vasos que saem da areola mamária em direção, indo próximo à região da clavícula, o pescoço, né, a região da tireoide. Então é muito visto em pacientes de cor escura, nas pacientes de color, nas caucasianas, né, de maneira geral, ela é mais bem observada. Na enfermaria, no próprio ambulatório, nós poderemos ver isso. Nos pacientes que vocês terão aula prática, nós vamos mostrar isso para vocês, embora nós sejamos uma pandemia, sabemos os riscos que todos corremos, né, nós, profissionais de saúde, todos os dias, mas nós teremos sim aulas práticas, aulas de simulador, e dará para todos vocês verem isso, tá? Vou pedir para uma paciente determinada lá que não se importar, porque às vezes tem um homem na sala e a mulher se sente, como é que se diz? Fica envergonhada, como que eu diria, constrangida. Assim, meninas também, alunas na sala. Então, eu vou pedir para que, se ela autorizar, nós veremos, vou pedir para ela mostrar a mama e vocês vão ver o que é um tubérculo de Montgomery na paciente. Tem no livro também, para quem tiver curiosidade de olhar, só consultar a bibliografia no final da aula. Com 16 semanas, além da rede venosa de Haller, né, que é uma vasoconstrição mamária, tem colostro. O que é colostro? Uma produção de, é, de leite, né, preparando a mama para produzir o leite materno, o colostro. E a areola secundária é o sinal de Hunter, é como se fosse um halo, seria um alvo, a mama se torna como se fosse um verdadeiro alvo. Imagine que você tem um círculo de 5 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, e esse círculo aumenta para 5, 6 ou 7, de uma cor mais escura. O principal hormônio envolvido, nesse caso, é a progesterona. Então, essa areola mamária, essa coloração de cor escura, em consequência também da progesterona. Essa aula que eu estou gravando para vocês será dada na sexta-feira. Então, em 40 minutos, mais ou menos 20 minutos, não só tempo que poder mais aqui conversando com vocês. Para vocês sabem que esse sinal surge com 16 semanas na rede venosa de Haller e a areola secundária, chamada sinal de Hunter, que não tem no nosso slide, que vai ter na aula de vocês, surge com 20 semanas e o principal hormônio envolvido é a progesterona, que produz melanina, estimula os hormônios melanotróficos e vai produzir melanina e vai escurecer a mama. Além disso, é uma linha chamada nigra, que vocês conhecem como linha alba da anatomia. Então, em 40 minutos, mais ou menos, 20 minutos ou 30, eu acho que eu termino os slides de vocês aqui e vai ser encaminhado para o YouTube. Vou mandar o link para a Aranda, ele vai mandar para vocês. Eu não tenho o número da representante da turma, senão eu mesmo mandaria. Tá bom? Vocês me desculpem aí, mas vou mandar para ele. Semana passada eu fiz isso com o sétimo
e estarei fazendo isso com vocês ao final da aula. Será que não mudar? Eita, o que aconteceu? Mudou. Eu falei para vocês que existe sinais de presunção, né? Vamos voltar lá atrás. Meu computador não está fazendo graça? Presunção, agora vamos para os de probabilidade. Não, então, presunção. Olha, presta atenção nisso, que é esse de probabilidade. Lá atrás tinha amenorreia, na verdade é atraso menstrual. Então, amenorreia, aumento do volume uterino, com 6 semanas. Isso que ele diz aí, 10 semanas, 12 semanas laranja, cabeça fetal. 8 semanas, consistência uterina, amolecimento do istmo cervical, chamado de Heger. Não é o sinal dobradiço, tem um desenho, acho que próximo à frente. Quando você for tocar uma paciente gestante no internato, examine comigo ou com seus preceptores, caso não esteja trabalhando mais em vassouras, não pretendo sair, mas a gente nunca sabe. As oportunidades podem surgir, a gente pode desistir também de trabalhar. Então, esse sinal, chamado sinal de Heger, não é o chamado da dobradiça. Nessa aula que eu estou gravando para vocês aqui, é o sinal do que o útero dobra sobre si, né? Isso ocorre com 8 semanas em consequência do envolvimento das estruturas uterinas preparando para a paciente para a gestação. Essa aula estará disponível no Zoom e vai para o YouTube, tem um canal no YouTube, onde dará o link para vocês, tá bom? Então vamos continuar aqui. Então, alterações da forma uterina. O crescimento útero ele cresce assimétrico, ele não é simétrico. Tem um sinal chamado pisca-seco, pisca o olho. Seu olho não é simétrico ao outro quando você pisca o olho. Aí você vai ficar assimétrico. Você terá o sinal de pisca-seco, preenchimento do fundo de saco vaginal. Quando você tocar, imagine que você tenha uma estrutura que tem dois, vou dizer, sem mostrar a imagem, mas sem para frente. Tem dois cones aí, um do lado do outro. E você tocar, você vai sentir esses dois cones. E aí, esses dois cones são como se fosse esse sinal que o cara descreveu, sinal de Novel Boudin. O Piscasec é o crescimento assimétrico e a alteração da forma uterina, que vocês verão, ele não quer ser redondinho e simétrico. Ele é meio tortinho, vocês conseguiram ver isso na aula. Vou mostrar isso para vocês pessoalmente nas nossas aulas práticas. Então, eu vou disponibilizar no Zoom daqui a pouco, no YouTube, e vocês terão um link para poder assistir, tá bom? É uma pré que foi pedido que a gente desse, todos os professores estão dando, em todas as disciplinas, eu dei esse ano passado para ginecologia, agora estou fazendo para vocês aqui. Então, a ocupação do fundo do saco vaginal chama sinal de Novel Boudin. Você toca, imagina dois cones, um do lado do outro. No meio tem um buraquinho, é o canal cervical. Vocês verão na imagem, acho que tem a seguir aí, o que é o sinal de Novel Boudin. Caso você faça toque vaginal, você vê o pulso da artéria vaginal. É chamado de sinal de Osiander. É claro que a gente não expõe o paciente frente aos nossos alunos para nos constranger os nossos alunos e muito menos sermos processados. Agora, existem algumas manobras que nós fazemos, que nós ensinamos a todos vocês, dentro da medida do possível, dentro da cooperação do paciente, porque um paciente vê 15, 20 alunos dentro do centro de um ambulatório, com 5 salas, sei lá, um X de salas. Lá na frente do hospital, se vocês não repararam, creio eu que foi sempre um prestando muita atenção, mas creio eu que esteja escrito assim, Hospital Universitário de Vassouras. Então, todos aqueles que nós atendemos ali dentro sabem que ali é um hospital universitário que tem aluno, mas todos são muito respeitados, nossos pacientes. O paciente nunca deve ser despido totalmente, a gente sempre tem um lençol para cobrir as partes íntimas do paciente. Nós temos sempre uma aluna ou enfermeira conosco na sala. Nunca estar sozinho, não é porque eu tenho uma aluna que eu vou, como é que eu vou dizer? Aquela paciente pode não deixar de reclamar do atendimento, às vezes elas reclamam, então depende da forma da abordagem. Vocês aprendem desde já, porque tudo pode se tornar processo contra a gente.
né? E a vulva e a vagina da paciente se tornam de cor violácea pela vasocongestão, pelo aumento da vascularização. É um barulho muito grande onde eu estou. Se acabar a luz, vai interromper, a internet vai acabar, porque está chovendo muito aqui. Vocês não têm noção do tanto de água que está caindo. Então, se por acaso cair aí o áudio e o vídeo, a internet que se foi e a luz que acabou. Porque não pode adiantar onde eu moro, que eu mudei de casa, depois que fui assaltado, mudei tem 4 ou 5 anos, mudei para um lugar e já estou prestes a mudar para outro, porque não é que sou eu, não, é porque eu tenho medo. Então, mas está chovendo muito aqui, que foi onde eu moro. Então, é diferente de outra parte da cidade. Lá escurece às 7, aqui escurece às 5, né? Então tem muita vegetação, muita chuva. E está chovendo muito, vocês não têm noção. Vocês vão continuar aqui no que interessa, né? Vulva e vagina violácea, se deu o nome do cara que estudou isso, foi o Jacques Mier. Então, o que ele falou? Coloração violácea da vulva, Jacques Mier Chardic. Depois veio o G, querendo colar do outro, ou não, coloração violácea da vagina. Na verdade, fica tudo mais violáceo pela vasocongestão e pela vasodilatação, pelo embebimento dessas estruturas, preparando a paciente para o parto. Então, muda a coloração. Com 16 semanas, eu tenho um aumento do volume abdominal. Se você pegar uma fita métrica medindo da síntese púbica antero-superior até o umbigo, no meio do umbigo, mais ou menos, ou da cicatriz umbilical, você vai já achar ovo. Você vai palpar se ela tiver 16 semanas, 16 centímetros, com uma fita métrica. A fita métrica foi utilizada para isso. Existe uma curva chamada curva de Belizan, que não está nessa aula, que você dará na aula para vocês, que quase não é perguntado em prova. Mas a curva de Belizan acompanha o crescimento do feto. O feto pode crescer mais ou pode crescer menos, vai depender do biotipo, né? Brevilino, longilino ou normolino, tem disso da alimentação da paciente ou de algumas patologias, como, por exemplo, diabetes. Se ela tiver, vai crescer mais. Vai ter mais volume de líquido amniótico, outro vai crescer mais. Vai ter um aumento aporte maior de glicemia e esse outro será maior e o feto será macrossômico. O inverso também pode acontecer, ele pode ser PIG, ter um crescimento intrauterino restrito e ter um oligogramina em consequência do envelhecimento placentário precoce, caso esse paciente não trate esse diabetes gestacional, se por acaso ela tiver, adequadamente. Então, por isso que existe chamado pré-natal, que a gente vai falar sobre isso novamente. Deixa eu acelerar aqui. Eu fico acelerando. Final clínico da gravidez. Na literatura atual, né, mundial, fala-se que com 12 semanas tem um aparelhinho, faz um radinho, chamado de sonar Doppler, que nós temos no nosso ambulatório, que nós ouvimos o feto com 12 semanas. Confesso para vocês que com 12 semanas ele está saindo da pelve, né? E eu já tentei escutar com 12 semanas, eu não escutei, eu não consegui, mas a literatura fala que é 12 semanas, então para vocês é 12 semanas, é o que está escrito no livro. Quem sou eu para discordar dos renomados autores que escrevem esses livros, porque eles estudam muito. E o sonar deles não deve ser igual aos nossos. Nossos sonares são simples. Por isso que com 12 semanas, segundo a literatura, pode se ouvir. Os nossos a gente consegue ouvir com 14, 15, 16, tá? Mas para a prova, qualquer prova que for fazer, se perguntar com quantas semanas você consegue ouvir o batimento cardíaco do feto, onde está escrito aí, BCF, ele varia de 120 a 160. Ah, professor, mas se eu tiver com 100, ou você não está ouvindo o batimento do feto, ou esse feto está em sofrimento. E se tiver com 180, pode ser uma circular, pode ser um nó, pode ser uma infecção. Aí você vai aprender um exame chamado cardiotografia. Nós vamos ensinar na aula de sofrimento fetal agudo, ou durante o curso, se essa aula não tiver, a gente vai falar sobre cardiotoc, onde vocês aprenderão as variações na ausculta cardíaca do feto. Mas o que um bom clínico tem que saber é que a ausculta cardíaca normal varia de 120 a 160. Existe um outro sinal que é o toque, né? O sinal do rechaço fetal é o sinal de pulsos. Você toca e o feto desloca na cavidade uterina e movimenta. Por quê? Porque tem líquido amniótico ali. O final do líquido amniótico é proteger o feto, né? Mecânico,
de ressecamento, e líquido amniótico originário da própria urina do feto. Tem finalidade de expandir o pulmão desse feto, para que ele não tenha hipoplasia pulmonar, de expandir o rim do feto, de não ter dimorfismo facial, de não ter deformidade óssea, por isso que quando ocorre uma bolsa rota antes de 20 semanas, nós dizemos que é um aborto, porque até 20 semanas é aborto, né? Ou o feto pesando menos que meio quilo. Depois disso, não, aí já muda. Nós vamos conversar sobre isso na sala de aula também. Com 18 semanas, ocorre a percepção dos movimentos fetais, principalmente nas multíparas. Nas primíparas demora um pouquinho mais. E você consegue palpar os segmentos do feto, né? Não sei porque está diagnóstico clínico, mas ele está fora do local aí. Deve ter apertado algum botão aí quando eu comecei a olhar a aula. Deve ter mexido isso aí. Esquece o diagnóstico clínico aí, tá? Com 20 a 21 semana, você consegue ter um estetoscópio de pinar, que eu não botei a foto. Usar um aparelhinho de plástico muito simples. Não tem na aula aí. Tem na aula de vocês verão. Um negocinho comprido de plástico redondo, tem de alumínio, tem de madeira. Você sente como se fosse um sopro no seu ouvido. Tuf, 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 tuf. Aí conta no relógio. Eu aprendi com um estetoscópio de pinar, na minha época, não sou tão velho assim, mas o hospital que eu estudei não tinha sonar, né, onde eu aprendi no finalzinho da faculdade que veio ter sonar. E o ultrassom também estava começando naquela época. Não gostei de tão velho formado assim, mas lá não tinha na minha faculdade. E nem por isso deixei de aprender a examinar uma paciente, tá? Se vocês tiveram um estetoscópio de pinar, vocês conseguirão ouvir um batimento cardíaco fetal adequadamente. Nós temos na enfermaria, temos no ambulatório, para quem quiser aprender, eu posso mostrar nas aulas práticas. Aqui são os sinais que a gente falou. O primeiro aí em letra A é o sinal que não é da dobradiça, é o sinal de Egger. Por volta de 8 semanas, ao toque, o útero dobra sob si pelos embebimentos de suas estruturas. Eu falei que o útero cresce de maneira assimétrica e não simétrica, é chamado de sinal de Piscasek. Se vocês prestarem atenção no abdômen de uma gestante, vocês viram que ele fica meio de ladinho assim, meio tortinho. Ele não cresce simétrico, cresce assimétrico. Pisca o olho, Piscasek. Ele não é simétrico, ele é assimétrico. Novamente, do lado ali o sinal de Egger com 8 semanas. E o preenchimento, então, tem 2 dedos acima, que eu tento mostrar, tem um dedo aqui, ó. Preenchimento de fundos sacos laterais com outro em crescimento, é chamado de Nobile Boudin. E ele não cresce redondinho, né? Seria simétrico, ele cresce assimétrico. E aqui, novamente, o sinal que não é da dobradiça, mas o outro consegue dobrar sobre si pelo embebimento das estruturas da chamada sinal de Egger. Não do recesso fetal, é o sinal de pulsos. Com 14 semanas ele aparece. Quando eu toco, o feto se movimenta e o líquido amniótico faz ele movimentar. Eu sinto o feto movimentando aqui. Sinal de pulsos. Vocês verão isso na prática? Não é que vocês não verão, vocês poderiam ver, mas se torna difícil de a gente botar, por exemplo, numa sala, todos os alunos para falar, vê o sinal de pulso aí. Se alguém for fazer especialidade, vai ver. Mas para teoria, para residência, que é o que é importante, para um bom clínico, tem que saber que existem esses sinais, né, que são antigos. É como dizia um professor meu, quando você lê um livro médico, mesmo que você esteja cansado, se estiver cansado, não faz isso não. Se cansado, vai dormir, vai descansar, vai ver televisão, vai ver um bom filme, sai para a rua, dá uma volta, relaxa. Mas se você estiver disposto a estudar, abra aquele livro como se você estivesse lendo um verdadeiro romance, que dentro dele existe milhares ou até milhões de anos de história. Para sabermos o que nós sabemos hoje, quantos sofreram e quantos sobreviveram, e quantos passaram por tudo que estão passando, como por exemplo essa pandemia que nós estamos vivendo. Então, dentro de cada página, de cada linha, de cada literatura, de cada artigo, de cada assunto, de cada foto que você está vendo e que você verá durante terminar seu curso, que terminará em breve, né? Daqui 2 anos todos serão doutores, grandes doutores, que eu conheço a grande maioria,
São pessoas muito inteligentes, continuando estudando para ser sempre melhores. Então, leiam como se fosse um verdadeiro romance. Não gosto muito de romance, não. Eu estudo medicina como medicina. O professor me dizia isso. Leia como se fosse um romance, que ali existe milhares ou milhões de anos de conhecimento, tá? Então, se existe o sinal do rechaço fetal descrito por Puzo, existe anos que ele escreveu isso e a gente aprendeu. O diagnóstico hormonal são os testes que podem ser urinários e ainda podem ser sanguíneos. Então, existe falso positivo, né? Se, por exemplo, for em urina, o paciente fizer uso psicotrópico, pode dar um falso positivo. Se ela tiver uma proteinúria por algum motivo renal, pode dar um falso positivo. No climatério, por alteração do LH, ela pode ter uma amenorreia e ter um falso positivo, ou falso negativo, né? Então, urina de densidade muito baixa, urina pouco concentrada, eu tenho pouco LH. Na verdade, é reação antígeno-anticorpo que a gente faz para testar e fazer o diagnóstico de gravidez. Não é, aí de onde está a amenorreia, na verdade, deve estar escrito atraso menstrual. 1 ou 2 semanas de atraso menstrual. Menorreia é mais tempo. Tá errado esse termo aí, gente. Tem que corrigir. E existem alguns testes mais modernos, com 7 dias antes da primeira falha menstrual, quando a mulher suspeita de gravidez, ela consegue saber se está grávida ou não. Então, existe exame mais moderno, que com 7 dias antes mesmo da primeira falha, dá para se diagnosticar. Tá? A fração é o HCG beta, né? No soro materno, quando a gente faz, pode ser quantitativo ou qualitativo. Quantitativo, eu quero saber quanto que eu tenho de HCG, se a gravidez está fazendo adequadamente ou não. Então, eu peço quantitativo. A gente pede em forma quantitativo para ver se é um córiocarcinoma, se é um tumor, se é uma gravidez normal, se houver suspeita, ou só qualitativo, vai dar positivo ou negativo. Então, pode ser tanto quantitativo quanto qualitativo. Tem alta sensibilidade, 4 horas ele fica pronto, e os níveis detectados na corrente sanguínea são esses, né, que vocês estão vendo. Então, o laboratório vai te liberar, e na frente do quantitativo ele vai colocar 4 semanas, 5 semanas, 6 semanas. E aí a paciente vai falar, deu, por exemplo, 500 mil unidades por ml. E aqui está escrito X semanas. Você fala assim, você está com quantas semanas de atraso? X semanas, então está batendo. O exame está certo. Mas eu posso pedir ultrassom? Sim, o ultrassom é acima de 5 para 6 semanas, embora eu possa pedir com 4 semanas. Só vou identificar saco gestacional. Por isso que a gente pede ultrassom a partir da quinta, a sexta semana, onde vê vesícula vitelínica e saco gestacional e batimento cardíaco. Ultrassonografia. 4 semanas, saco gestacional. 5, 6 semanas, vesícula vitelínica, como eu acabei de dizer para vocês. E batimento cardíaco fetal, às vezes com 6 semanas, com um bom sonografista. Com 6, 7 semanas, vesícula vitelínica, eco embrionário e batimento cardíaco fetal. E quanto maior esse batimento cardíaco, melhor a vitalidade do feto. Tá? Lembra que ele varia de 120 a 160. E com 12 semanas eu consigo localizar a placenta. Então, quando fazer o primeiro exame? Ideal, 5, 6 semanas, 6, 7 semanas. E qual eu vou valorizar? Uma de melhor valor é o do primeiro trimestre de gestação. Então, se a paciente ficou grávida, está com 10 semanas, 11 semanas, esse que você vai usar para fazer o cálculo é o melhor para você. O que mede comprimento cabeça nádega, porque os outros vão medir circunferência cefálica, perímetro cefálico, né? Circunferência abdominal, fêmur e úmero, para datar a gravidez. E esse ultrassom tardio pode emergir de até 3 semanas, por exemplo, no terceiro trimestre. O ideal é que você confie naquele do primeiro trimestre. Lógico que cada exame é examinador dependente. Depende muito também de onde faz o exame, porque o examinador pode não saber o que não sabe. Ele pode estar cansado naquele dia, estar com pressa, e às vezes ele esquece alguns detalhes. E a gente lendo o exame depois fala assim, ô fulano, a gente conhece, né? Tem algum detalhe aqui, pode refazer, eu posso mandar o paciente aí, pode dar uma olhada aí no teu
seu sistema aí, o que foi gravado, enfim. Sem duvidar, a gente pede outro exame no livro, se for colega da gente, para que ele dê uma reavaliada, né? Então, a finalidade principal do primeiro trimestre da ultrassom é o diagnóstico da gravidez acima de 5 semanas, localização do saco gestacional que consegue ver com 4 semanas, batimento cardiofetal, diagnóstico e caracterização de gemelaridade, calcular a idade gestacional, avaliar a TN, que é a translucência nucal normoide, de 2,5 milímetros, o ideal é que seja menor que isso. Lembrar sempre que a principal anomalia cromossomial é a do Turner, que é uma monossomia de 45x0 e é uma causa de abortamento em torno de 65% dos abortamentos que ocorrem no primeiro trimestre por anomalias cromossomiais. E as duas principais é a trissomia do 16 em torno de 30% e a de Turner em torno de 25%. Trissomia do 16, 30. Turner é o 45x0 e pode levar a aborto. Por isso nós pedimos TN, translucência nucal menor, tem que ser menor que 2,5 milímetros. Avaliar osso nasal, hipoplasia de osso nasal fala a favor de Down, e ducto venoso, avaliar a parte cardíaca desse feto, né? Depois nós podemos pedir sim o eco cardíaco fetal em torno de 24, 26, 28 semanas para avaliar como está o coração desse feto. Aqui um saco gestacional com 4 semanas de gestação. A gestação é datada pela regra de Nageli, que vocês vão poder calcular. Um período pode chegar de 37 a 280 dias, que é 40 semanas pela regra de Nageli. Mas a literatura mais antiga diz que ele pode chegar a 294 dias ou 293 dias, 294 dias incompletos. Então, 36 semanas e 6 dias é pré-termo, 37 semanas ou 259 dias está a termo, chegando a 41 semanas e 6 dias ou 293 dias. Quando chega a 42 semanas, a gente diz que é uma gravidez postergada, protraída ou serotina. E após 40 semanas, é chamado pós-datismo. Definição de aborto é quando o feto pesa menos que 500 gramas. Segundo a literatura, não é bem clara, dependendo do livro que você vai ler, você vai achar 20 semanas. Outros dizem 20, 22 semanas. É definido como aborto. Então, se tem menos de 20 semanas, é aborto. Se pesa menos que 500 gramas, é aborto. Ah, mas pesar mais que 500 gramas é o quê? Feto morto, você tem que preencher o resultado de óbito. Como eu disse a vocês, 36 semanas é prematuro pré-termo, né? 42 semanas ou mais é serotina postergada ou protraída. A regra de Nageli, de maneira mais simplificada, a partir da data da última menstruação, está escrito DUM, D é de DUM. Aí, o que eu faço? Ao dia eu apresento sempre 10, 10 do 10 do 10, 10 do 10 do 20. Ao 10 eu acrescento 7, 17. Ao mês 10 eu tiro 3, 9. Né? Ou se, por exemplo, for mês 1, 10 do 1, 10 do 1. Ao 10 eu acrescento 7, 17. Ao mês mais 9, 17 do 10. Essa regra não dá para ficar falando aqui, porque é complicado, vocês não vão entender. Vou ter que escrever num quadro e calcular para vocês aprenderem, que é muito fácil e muito simples de aprender. Tá? E todos aprenderam. Coisa que não tem aí na aula, que não tornaria difícil eu explicar aqui e depois vocês verem de novo. Se tiver curiosidade, procura a regra de Nageli no livro, vocês verão como é que fica. Com 12 semanas, como eu disse para vocês, o sonar Doppler bom consegue se ouvir. Mas, na verdade, consegue ouvir com 15, 16 semanas. Nas primíparas e múltiplas consegue ver o movimento do feto com 18 semanas, primíparas 20 semanas. Onde eu escuto no dorso do feto fazer a manobra de Leopoldo, nesse caso meu aqui, da foto, a apresentação é longitudinal, a situação é longitudinal, a apresentação é cefálica, esse cortezinho embaixo aqui, ó, é o colo, aqui é a apresentação. E a situação, veja o fundo, é o maior eixo, é longitudinal, mas poderia ser transverso ou oblíquo. Eu vou palpar o abdômen da paciente, por aqui vai ter um umbigo mais ou menos, e eu sei que o dorso está aqui, o dorso está à direita, é aqui que eu vou fazer a ausculta
do batimento cardíaco fetal, o segundo tempo da manobra de Leopoldo. Então, situação longitudinal, apresentação cefálica, dorso à direita. É aqui que a gente vai ouvir. Aí o terceiro tempo. Terceiro tempo, vou botar minha mão, eu quero saber a validade da apresentação. Botei a mão, achei a cabeça. Ah, cefálico. Aí eu quero ver o quarto tempo. Está encaixado ou flutuado? Vou fazer um movimento com as minhas duas mãos e empurrar isso para a fila. Ah, está encaixado. Está 39 a 40 semanas. Vai entrar em trabalho de parto a qualquer momento. Biometria. Variação. Isso aqui eu só vou dizer aqui. No início, o melhor do primeiro trimestre. No terceiro trimestre, pode haver um erro de até 3 semanas. Por isso, vocês confiem sempre no de primeiro trimestre e peçam primeiro para calcular a idade gestacional. Os outros, para ver se tem alguma variação, se tem variação de líquido, alteração do crescimento, alteração da maturidade placentária, alteração do cordão umbilical, enfim, as patologias que podem acontecer, nós vamos ver durante o nosso curso. Qual eu devo valorizar? Eu não tenho o primeiro, mas eu tenho o terceiro. Se ela só tem esse que você vai olhar. E o que? Eu só tenho um, né? Então, mais adiante do primeiro que tem melhor valor. Anamnese, exame físico, exame obstétrico. Vou fazer uma inspeção, vou avaliar a cabeça da paciente, pescoço, avaliar gânglio, a glândula mamária, se ela precisar de queixa, você vai fazer esse pintor da paciente, fazer exame em glândula mamária, avaliar o abdômen. O que eu vou avaliar? Vou medir da síntese pública anterior superior ao fundo de útero. Vocês vão aprender isso. Avaliar membros inferiores se tem presença de varizes com risco de trombose venosa profunda. Avaliar a parede genital externa, caso ela tenha queixa de alguma verruga, de alguma lesão, de alguma ferida, por exemplo, hernia genital, sífilis, é altamente, né? Hoje a incidência varia de 10 a 15% na nossa região. O que mais? Palpação, a medir a altura do fundo de útero, avaliar a circunferência abdominal, consistência, regularidade da superfície, eu já disse, sobre o nome Piscasec, que ele é assimétrico. Fazer a manobra de Leopoldo, tem 4 tempos. Primeiro eu vou delimitar o fundo do útero, depois eu procuro o dorso, nesse caso está aqui o dorso, palpei o dorso da esquerda. Veja a validade de apresentação, que é cefálica, o terceiro tempo, e o quarto tempo eu quero saber se ele está encaixado ou insinuado. O movimento da mão é esse. Vocês pegarem o livro do Rezende, for do Dr. Jorge Rezende, esse que vocês vão ver. Vocês empurram para ver se ele está encaixado ou se ele está flutuado. Anamnese, exame físico e obstétrico, sempre ausculta cardíaca. Cada consulta, a partir de 12 semanas com Doppler, com aparelho lentipinar, que eu acho que não tem, a foto aí 21 semanas. Toque digital, toda vez que houver queixa de dor cólica ou sangramento, ou qualquer queixa. E do toque eu posso fazer exame especular para avaliar leucorreia, por exemplo, que pode acontecer em consequência da alteração do pH vaginal. É lógico, não é toda consulta você vai fazer isso. E sempre que fizer, acompanhado de uma enfermeira ou uma colega sua, nunca sozinho ou sozinho, tá? Mesmo que seja mulher, nunca sozinha, nunca sozinho. Porque hoje em dia, a gente provar, uma pessoa falando mal é muito, sem falando bem é pouco. Então, cuidado, principalmente nessa profissão. Os hormonais, citologia, biópsia de coreal, amniocentese, cordocentese, são procedimentos que nós fazemos. Então, posso pedir um preventivo? Posso usar hormônio? Sim. Biópsia de coreal pode ser feita a partir de 12 semanas. Amniocentese, 16 semanas. Cordocentese, 20 semanas. Por que eu faço isso? Para pesquisar doença hemolítica perinatal, por exemplo, ou uma formação congênita. No Rio de Janeiro, o Serviço Público faz isso. O Instituto Fernando Figueira e a Secretaria de Saúde encaminha a paciente para lá quando necessário. Nós mandamos uma carta. Por exemplo, o paciente tem citomegalovírus. A gente não faz, o citomegalovírus não faz parte da rotina propedêutica de pré-natal nem a rubéola. Mas você pediu e deu positivo. E você quer saber se já está mal formado ou não, o ultrassom não viu nada. Ou você faz uma aminocentese a partir de 16 semanas de dígito ultrassom, ou biópsia de filo corial a partir de 12 semanas, ou punção dos vasos do cordão com 20 semanas. Você encaminha para um serviço especializado e vai funcionar, colher sangue
e saber se esse paciente ou se esse feto está bem, se tem alguma patologia, né? Aqui é uma gestação com 5 semanas, mostrando o saco gestacional, a musculatura uterina e o próprio endométrio. Aqui embaixo, parece, aqui é a medida da translucência nucal, isso aqui está alterada, tá? E o nariz do feto é hipoplásico. E quando eu faço ultrassom entre 11 e 14 semanas, quando eu peço a TN, que é essa medida aqui, eu não fico medindo úmero, nem fêmur, nem circunferência da calota craniana, nem circunferência abdominal. Vou medir comprimento, cabeça nádica. Então, eu traço uma reta daqui até aqui com ultrassom. Mas vocês não precisam saber isso, não. Quem for fazer ultrassonografia, vai aprender isso no curso de ultrassom que será dado para vocês. Eu vou poder dar os dados para vocês. E você saberá com quantas semanas tem. E aqui um alargamento. Você tem aí que tem muito mais que 2,5 centímetros, né? 2,5 milímetros. Então é um feto que provavelmente é um dom. Aqui uma dicoriônica, que é dicoriônica. Tem duas bolsas, duas placentas, 8 semanas de gestação, vesícula vitelínica, placenta feto 1, separado por uma bolsa miniótica. Vesícula vitelínica, então a gravidez gemelar, que é o feto 2. Dicoriônica, dia miniótico. Eles poderão ter o mesmo sexo ou não. Só que a aparência poderá ser próxima, mas poderá ser diferente. Poderão ter sexos distintos. Por exemplo, um pode ser menino, o outro pode ser menino. Lembrar que existe um exame chamado sexagem fetal, que pode ser feito a partir de alguns escritores, diz que é a partir da 8ª semana, mas a maioria diz que é a partir da 9ª semana, recolher o sangue e fazer sexagem fetal, que já dá para saber se é menino ou menina. Agora, se for gemelar, por exemplo, dicoriônico e diamniótico, não tem como você saber. Via Y, é um menino. E não vai vir XX ou XY. Então, se for dicoriônico e diamniótico, é difícil. Mas se for monocoriônico, monoamniótico, uma bolsa, uma placenta com duas meninas ou dois meninos, né? Aqui um feto anencéfalo, geralmente eles nascem logo com a óbito, né? Falta a parte superior do cérebro, há uma formação congênita. Eu vi alguns, né? Eu confesso para vocês que não é um privilégio, é um conhecimento que a gente tem. Faz bastante tempo que eu não vejo, mas eu já vi alguns anencéfalos e a maioria morre logo após uma ou 2 horas. O histórico de um que nasceu numa cidade aí, num estado nosso brasileiro, que sobreviveu mais que um mês, né? Mas é literatura. Mas a grande maioria não sobrevive, tá? Que nascem bem deformados. O anencéfalo com 23 semanas. Aí a mãe, o que a mãe diz disso? Ela sabe que o filho vai morrer, sabe? Cada um sabe do seu cada um sabe do seu sapato aperta. Vai até onde Deus quiser, né? Então, a gente, nesse caso, a gente sabe, escreve no prontuário, a gente escreve no cartão pré-natal, a gente orienta. Se houver um serviço de alto risco, a gente encaminha, orienta a família, chama o familiar, chama o pai, chama a mãe, avô, avó, quem quer que seja, para que saiba que esse feto não sobreviverá. Mas se ela quiser levar até 39 ou 40 semanas, vocês deixam evoluir, porque cada um pensa de um jeito e a gente não está aqui para criticar aí o pensamento de ninguém, né? Então, com 23 semanas, o anencéfalo simplesmente foi a óbito, não nasceu. Hidrocefalia, tem aumento de âmbito craniano, né? Tem aumento de líquido no plexo coroide, tem tratamento é neurológico, coloca-se uma válvula para fazer uma drenagem e essa criança consegue sobreviver. Eu vi durante o meu período de obstetra, eu reduzi muito meus plantões. Eu não trabalho um quarto que eu trabalhava quando eu me formei, mas eu vi alguns. E o último, deve ter uns 8 anos que eu atendi, vive em Niterói, ele tem uma válvula no cérebro. E tem um ducto, tipo uma mangueira que faz uma drenagem desse líquido, desse plexo para não aumentar a pressão intracraniana. Ele não tem, a cabeça dele não foi inchada, ele não tem uma hidrocefalia.
Até onde eu sabia, a última vez que eu vi a mãe, a criança estava tendo um desenvolvimento adequado, intelectual, tanto intelectual como constitucional. A mãe era uma fisioterapeuta, fazia o pré-natal dela. Foi descoberto um ultrassom morfológico que foi pedido com 22 semanas. Aqui um outro anencefalo, visto com ultrassom 3D, isso não sobrevive, né? Uma semana já dá para fazer o diagnóstico de anencefalia com bom sonografista, ultrassom 3D também. Aqui uma dicoriônica em 3D, acho que é a mesma foto anterior, não sei o que está repetindo, né? Mas são duas placentas, dicoriônica e diamniótico, podem ou não ter mesmo as mesmas características. Vocês terão aula de gestação gemelar, nós vamos falar sobre isso. Mas o dicoriônico e diamniótico tem melhor prognóstico que o monocoriônico e o monoamniótico. O monocoriônico e o monoamniótico são chamados gêmeos idênticos, né? O dicoriônico nem sempre tem a mesma aparência. Repetindo isso, a gente presta atenção. Acho que é o mesmo atrás. Aqui o anencefalo com 23, repetindo a imagem. Estou voltando? Não. Aqui o corte frontal da coluna vertebral, é uma espinha bífida, fica aberta. Sem tratamento é neurológico, lógico, se esse feto não tiver nenhum outro problema, isso pode ser corrigido cirurgicamente. Aqui, hiperflexão de mãos. Se mais alguma coisa tem. Tem o abdômen aberto, tem um gastrosquise. Então, as alças intestinais estão para fora. Aí, ó. O tratamento é cirúrgico. Gastroquise do mesmo lá. Ó. Então, o abdômen do feto aberto. Sobrevive bem. Nasce e vai para a cirurgia. Aí, como é que é a conduta quando nasce um gastrosquise? Compressa, um soro fisiológico, um cirurgião pediátrico no local, vai fechar a parede abdominal dele, vai reconstituir a parede do abdômen, vai fechar isso aí, ele terá um bom desenvolvimento. Isso pode acontecer, uma formação, mas se você não tiver um bom cirurgião pediátrico, no local ele poderá ir a óbito. Hiperflexão de dedos pode ser comum, vista a imagem ultrassonográfica, não tem nenhum problema, é normal, é um exame normal. Pé torto corrigendo bilateral se corrige com botinha, fisioterapia, acompanhamento ortopédico. Na maioria das vezes não exige tratamento cirúrgico pela própria posição do feto intrauterino. Fêmea palatina unilateral, mas pode ser bilateral. E lábio leporino tem correção. Em São Paulo eu conheço melhor, né? Tem o Centrim, que fica em Bauru, que tem um hospital muito bom lá que faz isso. Mas existem outros grandes centros, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo, tá? Por que você gosta de Bauru? Ah, porque eu sou lá de perto, perto de Marília, perto do Presidente Prudente. E Bauru acho que dá umas 2 horas da minha casa, nem sei direito. Eu Bauru poucas vezes, mas você perto da minha casa, chega a 2 horas. Então, eu conheço pessoas que foram tratadas lá. Implantação baixa de orelha. Esse aqui já não dá. Isso é um visto de um ultrassom 3D, né, acima de 20 semanas, um ultrassom morfológico. E vocês podem ver que o nariz dele é meio curto, ele tem uma fronte olímpica. Então, provavelmente vacina de Down. Aqui é aquilo que a gente falou anteriormente sobre minocentese a partir de 12 semanas. Minocentese, acordocentese. Ficou tudo errado. Biópsia de coreal a partir de 12 semanas. Minocentese a partir de 16 semanas. E acordocentese, a função dos vasos do cordão a partir de 20. A biópsia de coreal se faz na placenta. A de vilo coriônico, né, na verdade. E a minocentese, a função de líquido amniótico para estudo de doença hemolítica perinatal. Dirigido por um ultrassônico com agulha, colhe sangue dessa região aí para fazer análise. Vai avaliar pH, concentração de oxigênio, avaliar a síndrome de Torch, de toxoplasmose, doença hemolítica perinatal e hemoglobinopatia de maneira geral. Além disso, estudos citogenéticos. Eu falei quais são os dois principais, ou as duas principais causas de abortamento que podem ocorrer no primeiro trimestre de gestação. Ótimo estudo a todos, feliz dia da mulher. E mulher está escrito de maneira errada, desculpe aí, tá?
Mulher. Não sei se você corrigir, eu teria que diminuir. Desculpa aí. Mulher. Tá errado, pô. Tá aí, faltou um H. Desculpem, gente, perdão. Feliz Dia da Mulher. Mas Feliz Dia da Mulher mesmo assim. Desculpe meu erro. Literatura, no professor Jorge Rezende, no Freitas, no Zugaib, no Hermógenes. Obstetrícia fundamental. Ótimo estudos a todos. Na sexta nos veremos.